importante entender que a natureza não tem fronteira. A atmosfera não tem fronteira e as condições climáticas globais afetam as condições regionais, da mesma forma que as condições regionais podem atingir também, influenciar as condições globais. Por isso a necessidade de se compreender o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil e regionalizar essas condições e variações climáticas e seus impactos para a vida, para a sociedade, para a economia como um todo. Em resumo, a palestra hoje que eu apresentei sobre a variabilidade que nós temos observado na temperatura e precipitação aqui no Distrito Federal é que nós temos uma tendência sim de aumento de temperatura, causado por efeitos locais também, que a mudança e uso e ocupação do solo causam um efeito no microclima onde está localizada a estação, e também o efeito global do aquecimento que nós estamos sofrendo no mundo inteiro. Quanto à precipitação, os dados demonstram no Distrito Federal que a gente tem uma tendência de diminuição da precipitação no acumulado anual de precipitação. Nós temos uma tendência mensal de alguns meses, como janeiro e fevereiro, eles têm uma tendência de chover menos do que chovia lá em 1961, no início do período das medições aqui no Distrito Federal. Mas você tem um aumento naquela precipitação no curto prazo, ou seja, você tem uma diminuição no acumulado de chuva anual. Alguns meses eles ficam acima ou abaixo, varia um pouco a depender do mês. Chove um pouco mais ou chove um pouco menos, mas essas chuvas elas têm se concentrado num período de tempo mais curto, ou seja, são chuvas mais intensas que causam problemas de alagamento, problemas até de mortes causados por essas chuvas tão intensas num período de tempo tão curto. Em resumo, é isso que a gente está sofrendo no nosso Distrito Federal. Nós viemos hoje aqui representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, a SEDU, no encontro dos comitês de bacias do Distrito Federal, falar sobre o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, PDOT, um instrumento urbanístico que é muito importante, né, dentro da gestão dos recursos hídricos, uma vez que ele diz como deve ser a organização do território, a ocupação do território urbano e rural do Distrito Federal. É muito importante discutir isso aqui, porque a ocupação do território tem reflexos diretos sobre a conservação, a preservação e a permanência, a duração dos recursos hídricos. A gente agradece esse convite e esperamos que os comitês continuem participando das atividades, né, do processo de revisão do plano diretor, como já tem participado no âmbito do grupo de trabalho interinstitucional e do comitê de gestão participativa, um ótimo evento para que a gente possa alinhar o desenvolvimento do território e a preservação dos recursos hídricos. A DASA foi convidada para apresentar sobre a implementação da cobrança pelo uso da água no Distrito Federal. Eu trouxe o que nós temos desenvolvido a nível de sistema de informações automatizado, com as informações que vêm do banco de dados dos usuários, os usos outorgados, e trouxe um pouco para os comitês como está sendo a previsão dessa arrecadação da cobrança a partir de 2025. Então, a partir do dia 15 de abril, a gente já vai estar com o sistema de cobrança automatizada, gerando os boletos para os principais usuários do Distrito Federal. Então, somente os maiores usuários é que passarão, né, a pagar pelo uso da água no DR. Por que trazer isso aqui para os comitês? Porque foram os comitês que decidiram, encaminharam ao Conselho de Recursos Hídricos o pedido para que o início da cobrança pelo uso dos recursos hídricos ocorresse também nos tributários distritais. Para esse encontro dos comitês, uma dinâmica de jogos sérios, denominada Seca em Jogo, que foi criada lá no estado do Ceará por meio de pesquisadores da FUNSEMI
e da UFC, da Universidade Federal do Ceará, que gentilmente nos cedeu esse jogo para aplicar essas dinâmicas aqui na UNB. E aí a gente trouxe no âmbito do comitê. Ele é um jogo que tenta ilustrar a importância da cooperação entre os usuários, né? Especialmente a importância do desenho e do planejamento em situações de seca. Então é muito interessante, nesse jogo cada participante incorpora uma função de um usuário da água, seja uma indústria, um grande produtor rural, um pequeno produtor rural, uma companhia de abastecimento de água, né, de abastecimento urbano. E aí tem até 6 diferentes funções de usuário e a gente simula como que eles podem contribuir nas suas decisões de consumo para manter o reservatório com um limite ou uma quantidade de água suficiente para as atividades. Então é muito interessante, eu gostei muito de aplicar, né, essa dinâmica aqui junto ao comitê. Espero que a gente possa desenvolver mais parcerias como essa. Hoje nós tivemos o Keeping Kobe, onde os 3 comitês participaram. Foi uma troca de experiência, a gente teve participação dos membros, uma participação maior do que o anterior. Então assim, foi muito bom, muito aprendizado, e a gente teve uma dinâmica ótima aqui no final, onde a gente pôde perceber a importância de usar os recursos hídricos com responsabilidade. Esse é um grande evento para que todos os comitês de bacias aqui da DF, os 3 comitês, se reúnam para trazer um apanhado geral de como foi o ano de cada comitê, as conquistas, as dificuldades e as perspectivas para o ano futuro. Nós estamos sempre em interlocução entre os 3 comitês, mas é sempre ter um dia no ano para um encontro, né, para a gente trocar as experiências e pensar conjuntamente para o futuro das águas aqui do DF. Este ano a gente teve relatos das experiências dos comitês e palestras sobre temas importantes, como a questão climática, que foi trazida pelo pessoal do IMET e do IBRAM, mostrando o cenário em nível global, nacional e distrital. A gente teve também uma apresentação muito boa da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, falando do PDOT, que está em elaboração e que a gente sabe que é muito importante para o Distrito Federal, porque a gente não tem recursos hídricos suficientes para garantir a expansão urbana numa forma crescente. E a gente teve também uma palestra da ADASA, trazendo para nós o estado atual da implementação da cobrança, que é um dos instrumentos de gestão da política de recursos hídricos. E nós tivemos a grata informação de que em 2025 a cobrança já estará sendo implementada e cobrada para todos os usuários de água, conforme as regras estabelecidas pelo comitê e pela ADASA. E agora, no período da tarde, nós tivemos a presença da Universidade de Brasília, através de 2 professoras, a professora Conceição e a professora Raquel, do Departamento de Engenharia Ambiental, que nos trouxe um jogo para simular situações de variação da chuva e envolvendo vários grupos de usuários, para que a gente pudesse fazer nesse jogo, que é um jogo sério, uma simulação de uma situação real de escassez hídrica, por exemplo. Então eu acredito que o nosso objetivo foi alcançado.